Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de funções. O que são funções? Funções são trechos de código que você coloca fora do programa principal e você chama ele toda vez que você precisar. Então, isso pode se tornar extremamente prático quando você tem alguma coisa que se repete, né? E você não precisa criar todo aquele trecho de código novamente, né? Se você for usar em determinadas situações essa questão da função. E nós estamos super acostumados já com funções, apesar de a gente não ter conhecimento disso, mas nós usamos funções que foram pré-programadas pelos desenvolvedores da linguagem. Então, quando nós usamos a biblioteca string.h, nós usamos funções como, por exemplo, a função para comparar a string, né? Por exemplo, comparar em duas strings. Então a gente usou strcmp, que é uma função da biblioteca string.h, que foi desenvolvida pelo pessoal que desenvolveu a linguagem. Né? E nessa função, você coloca duas strings, compara elas, e essa função te retorna um valor. Então a função pode te retornar um valor ou simplesmente imprimir alguma coisa, fazer alguma coisa dentro da própria função. Não é necessário sempre retornar um valor, mas, por exemplo, você tem na questão da função de strings, por exemplo, né, strcmp, de compare, né, você compara duas strings e ele te retorna um valor maior que zero se estiver depois da ordem alfabética, na ordem alfabética que você está colocando, se for uma string que vai depois daquela que você está comparando, e te retorna um valor menor que zero se ela for uma string que está antes na ordem alfabética, e te retorna igual a zero se as duas strings forem idênticas. Então, essa é uma função criada, né, por pessoas que desenvolveram a linguagem, que retorna um valor numérico. Mas tem strings, por exemplo, que podem simplesmente não retornar nada. Ela só executa alguma tarefa e assim por diante. Então, nada mais é do que um trecho de código que você chama quando você precisar. Isso pode ser extremamente útil quando você tem, então, a questão de modularização da sua linguagem. E essa questão de strings, ela está aqui na nossa apostila, na página 43, começa aqui. Ela é um pouco extensa, né? Mas basicamente você tem que declarar, né, criar uma função, né? E eventualmente você pode, tudo que você coloca dentro de uma função vale somente dentro dela, tá? Então, se você colocar, por exemplo, o main não deixa de ser uma função chamada função principal. O programa principal é uma função. Toda função tem um par de parênteses associado a ela. Então, como nós estamos vendo aqui, nós temos um par de parênteses associado à função main. Né? Então, só que as variáveis, aquelas variáveis que nós criamos, elas declaradas dentro de uma função, elas só valem naquele espaço, naquela condição daquela função. Tá? Então você tem variáveis que a gente chama de variáveis locais e tem variáveis, né, chamadas variáveis globais. Normalmente o pessoal coloca nessas funções, né, então todas as funções precisam de um protótipo. As funções de biblioteca constam, né, na sua biblioteca padrão, que termina com .h, né, e nossas funções são especificadas após o include. Então esse é o modo da gente fazer funções. Então, todas as, por exemplo, você diz aqui teste numérico, tal, e assim por diante, você faz o protótipo da função que você chama, mas você precisa criar a função mesmo. Né? Então, nós nem vamos fazer o protótipo, nós vamos partir direto para a criação de funções. E vamos apenas chamá-las no trecho de código correspondente. Tá certo? Bom, o que eu quero falar sobre as variáveis é que as variáveis declaradas dentro de uma função, e o main se inclui uma condição de função, toda função tem um par de parênteses associado a ela, que dentro do parênteses pode ter parâmetros ou não. Então o main, na verdade, não tem parâmetros, a gente não chegou a interligar o nosso programa principal com outros programas. Né? Mas ele não deixa de ter a mesma estrutura de uma função. A função tem essa estrutura mesmo de par de parênteses, que a gente viu. Então, por exemplo, quando a gente usou a biblioteca string.h, a biblioteca de strings, você tinha uma função para comparar strings, uma função para copiar strings, e assim por diante, todas elas tinham par de parênteses. Então, quando você tinha
por exemplo, strlen, para descobrir o tamanho de uma string, você tinha que colocar dentro do parênteses o parâmetro que você queria comparar. Ou seja, o parâmetro é a própria string. Você quer descobrir o tamanho, né, de uma string. E ela te retornaria, então, um valor numérico. Né? Então, strlen é uma função de string que foi criado pelo pessoal que desenvolveu a linguagem. É um programa já criado por nós, file open, por exemplo, e vou abrir aqui, estou no pasta errada, tem que, só um minutinho, pegar a pasta certa, ADNP, linguagem C. Vamos ver qual jogo que nós criamos aqui. Por exemplo, vou pegar o arrancadão. Né? Então, vou pegar o arrancadão.c, nada mais é do que um jogo que faz o seguinte, ele simplesmente desenha, então, posição do carro 1, posição do carro 2, e assim por diante. Então, posição 1, posição 2, aqui vai precisar de passagem de parâmetro. Né? Andando no tabuleiro. Tá? Get sharp para no enter. Então, nós vamos pegar e transformar isso aqui numa função, jogando os dados e andando no tabuleiro. Tá? Como que nós vamos chamar isso aqui de função? Então, o que eu preciso saber aqui? Bom, algumas coisas eu vou precisar transformar em variáveis globais, que serão comuns tanto ao programa principal como ao programa. Né? Então, o que faz o joguinho aqui? O joguinho faz o seguinte, ele faz o sorteio de um dado, de um número, né? É como se você jogasse o dado. O dado, na verdade, tem números de... Né? Ele coloca aqui porcentagem 6, né? Que seria 6 posições, mas como ele sorteia de 0 a 5, então são 6 posições, de 0 a 5, na verdade. Né? Então, mais um para você eliminar o zero, porque o dado não tem a bolinha do zero, não tem zero, tá? Não tem o número zero no dado. E mais um, então, é como se você jogasse um dadinho aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu não preciso nenhuma passagem de parâmetro aqui. Simplesmente ele vai sortear a posição. Tá? Então, posição 1 igual a posição 1 mais dados, ele vai, na verdade, retornar a posição 1 e a posição 2. Tá? Nós vamos pegar e fazer o sorteio. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Pegar só uma variável chamada dado e vamos transformar ela em global. Vejam que não vai mudar nada no programa. Int dado. Tá? Então, nós vamos pegar aqui o int dado. Tá? Ele passou a ser global. Toda função precisa ser declarada e prototipada antes de ser usada. Então, em vez da gente prototipar ela e depois declarar ela lá embaixo, eu já vou fazer isso tudo junto. Quando você diz, por exemplo, cria uma função chamada sorteio, você tem que dizer o tipo de função que ela é. Uma função do tipo inteiro. Int sorteio. Tá? Abre e fecha, toda função tem um par de parênteses. E aqui, no caso, nós vamos colocar... Então, o que é dado? Dado é uma variável que se tornou agora uma variável global. Tudo que é declarado fora do programa principal, fora das funções, que não está dentro, passa a ser uma variável global. Então, o que acontece? Nós vamos fazer um sorteio aqui. Esse código aqui do sorteio, nós vamos colocar aqui. E em vez de chamar, né, de fazer o sorteio aqui, tá? Opa, ficou faltando esse termo. Nós vamos chamar a função sorteio. Tá? O que ela tem que retornar? Ela tem que retornar dado. Tá?
Então, ela vai retornar um valor. Return. Tá? Qual é o valor que ela vai retornar? Dado. Tá? Então, função sorteio, ou função, não pode ter variável com o mesmo nome da função. Então não poderia ser uma função chamada dado, porque dado é o nome de uma variável que já está em uso. Então não pode ter duas iguais. Então se você definir o dado como sendo uma variável, sorteio, né, que é o nome então, que retorna isso aqui. Então o que vai acontecer? Em vez de você fazer desse jeito aqui, jogando os dados, tá? Você vai colocar e chamar sorteio aqui. Sorteio. Né? Simplesmente fazer executar esse trecho de código aqui e chamar o sorteio. Então, o que acontece? Aqui onde nós temos essa outra linha aqui, você chama de sorteio. Abre e fecha. Tá certo? Então, eu fiz um trecho de código aqui bem pequenininho aqui, só para a gente entender. Né? Talvez não precisasse... talvez eu pudesse fazer até outras coisas aqui também, como funções. Preencha, já percorrido com... Só que daí eu tenho que passar como parâmetro. Isso aqui também é interessante. Nós vamos ver tudo nesse joguinho aqui. Então, vejam que nesse trecho de código aqui, eu apenas coloquei para fora do código principal, então eu apaguei essas linhas que estavam aqui. Deixa eu até colocar aqui, ó. Como é que estava isso? Estava assim. Eu simplesmente tirei esse trecho de código aqui e chamei uma função chamada sorteio. Tá? Então, sorteio. Chamar a função, se você não precisa passar parâmetro para ela, o par de parênteses vem aqui, mas tem que ter esse par de parênteses para identificar que é a função. Então, estou chamando a função sorteio. Tá? E ele chamou aqui, então ele executou. Né, está chamando em dois lugares aqui. Aqui e aqui. Esse trecho de código que estaria em cada um desses lugares está aqui em cima. Tá? Então, uma função nada mais é do que um trecho de código que vai fora do programa principal. E você pode passar parâmetro, tá? por variáveis. Né? No caso, ainda não estou passando parâmetro nenhum, estou só chamando o sorteio, ele que vai me retornar um dado. Tá? Retorna uma variável chamada dado, na qual eu somo aqui. Dado, então, passou a ser uma variável do tipo global. Ela está declarada fora do programa principal e também está declarada fora da função sorteio. Então nós temos uma função sorteio que é do tipo inteiro, porque ela retorna um dado, ela trabalha com números inteiros, tá? Então é uma função do tipo int, tá? E ela vai me retornar o dado, o valor que ela sorteou, né? Que vai variar são 6 posições, de 0 até 5. Tá? Então sempre no computador começa a numeração com 0. Como no dadinho do jogo não tem o número 0, e também, então, são 6 posições, numeradas de 0 a 5. Então eu somo 1 para ficar, em vez de 0 a 5, de 1 até 6. Tá? Então soma-se 1 para eliminar o 0, que não existe no dado do jogo, tá? E também vai de 1 até 6, então agora, que é a última posição no dadinho. Então aquele cubinho, né, que a gente joga, que tem, né, que a gente chama de dado para fazer um sorteio de números, está aqui agora colocado dessa forma. Tá? Então ele vai colocar aqui a jogada, daí ele vai começar. Então, simplesmente nesse joguinho eu pus um trecho de código que eu estava aqui antes. Então o que fazia esse trecho de código? Esse joguinho aqui até é um joguinho antigo nosso aqui, né? Deixa eu até salvar, não. Eu vou dar agora, vou salvar isso aqui com um outro nome. File as, para não escrever em cima daquele programa que a gente já tinha escrito. Então, arrancadão, tá? Com função. Tá? Arrancadão função, ponto C. Então, eu coloquei um nome meio comprido, mas passou a ser arrancadão com função. E vamos fazer o programa, então, rodar aqui. Então, build and run, tá? Jogada 1, dado para o carro 3 igual a 3. Tá? Carro 1, 3. Ele jogou o dadinho. Então tá lá, 1, carro 1 tá lá. Ó. Essa aqui é a frente do carro. Lá é a linha de chegada. Então, dado para o carro 2, 2. Então, 1, 2. Então, tem 3 tracinhos para o carro 1, 2 tracinhos para o carro 2. O carro 2, esse aqui é o aerofólio dele. Né? Então, tem aqui a frente do carro. Ele tem aquele biquinho ali, né? Na verdade, que é a frente do carro. Carro 1 é o carro 2. Né? E aí vamos nós, então, jogada para o carro 2. Então ele está chamando aquela funçãozinha e está sorteando igual.
Olha lá, ó, um ficou com 5, outro ficou com 6, os dois estão iguais aqui e assim por diante. Está rodando aqui o programinha, então ele está sorteando, né? E assim por diante. Tá? Então nosso joguinho está funcionando aqui. Perfeito. Então, o que nós fizemos aí? Simplesmente colocamos um trecho de código para fora do programa principal. Eu já posso criar um programa, em vez de, eu poderia ter criado inicialmente o programa já prevendo esse tipo de coisa. Eu vou fazer um sorteio, como vai ter 2 carros, eu vou chamar essa função aqui 2 vezes. Em vez de escrever todas essas linhas aqui para o carro 1 e para o carro 2, eu simplesmente chamo aqui, como a gente faz aqui, ó, sorteio. Eu estou chamando aquela função 2 vezes aqui. Ó. Então é claro que o meu programa vai ficar mais enxuto, porque em vez de 3 linhas eu substituí por 2 aqui, né? Então, eu teria duplicado, pelo menos eu ganhei 2 linhas aqui. Quando o trecho de código é muito extenso, isso começa a fazer diferença. Né? Então eu tenho aqui, vejam que o printf é uma função também, só que uma função que nós não criamos. É uma função que está na biblioteca stdio.h. Né? Então, eu chamo esse printf aqui e passo como parâmetro o formato que eu quero. Que é, no caso, um texto fixo aqui. Isso aqui é o desenho do carro 1. Tá? Bom, e como é que a gente calcula a posição do carro? Né? Então, a posição ele está jogando os dados e andando no tabuleiro. Tá? Dado para carro 1, né? Dado, ele jogou, então sorteou. Daí eu tenho a posição do carro 1, posição do carro 2. Até aí tudo bem. Né? Ele está andando no tabuleiro. Tá? Daí preenche com, né, então preencher com sinal de menos aqui, tá? Então isso aqui é o símbolo do carro 1, então o que acontece? Essa função aqui, isso aqui pode ser uma função, preencher com tracinhos, tá? Quantas vezes eu uso essa função? Eu uso ela várias vezes aqui, ó. Então, pode ser uma função chamada preenche, tá? Então, onde eu passo a posição, né, o tipo de carro e assim por diante, eu poderia passar como parâmetro. Tá? Então, eu poderia ter uma função chamada desenho. Né? Então, todo esse trecho de código aqui pode ser uma posição chamada desenho. Posição 2 menor que 40, printf. Nós vamos começar aqui, para ficar mais simples do que isso, vou criar uma posição chamada linha de chegada. Essa posição vai fazer isso aqui, ó, tá? E nós vamos colocar, né, o parâmetro aqui como posição 1. Nós temos que passar a informação da qual é a posição 1 para ele colocar essa linha de chegada aqui. Então vamos criar aqui uma função chamada, então, int, ela vai receber um inteiro, que é o número linha de chegada, int, nome da função, tá? Chegada. Vou chamar de chegada. Tá? Bom, eu preciso declarar como variável? Não, função é um nome que você já está declarando aqui, na hora que você está criando a função aqui, ó, já estou declarando. Eu poderia prototipá-la aqui e declarar ela depois do programa principal, mas eu já vou fazer as duas coisas juntas. Eu já estou colocando a função aqui, antes dela ser usada, você tem que declarar ela. Então eu já estou criando a função, já declarando ela ao mesmo tempo. Tá? Então, nós temos aqui a linha de chegada. O que eu preciso fazer para fazer a linha de chegada? Então, para fazer a linha de chegada, ele vai desenhar esse fim aqui. Ó, tá? Então, eu tenho 2 tipos de linha de chegada. Só que agora, em vez de ter esse monte de... Eu preciso passar aqui a posição, né? Que seria chegada. Eu vou ter que receber uma posição. E posição, então, é uma variável global. Tá? Então, int dado, vírgula, posição. Eu vou precisar criar mais uma variável, sem problema nenhum. Né? Posição, sem cedilha, sem nada, a gente já viu. Só que essa aqui não é nem a posição 1, nem a posição 2. É uma posição para ser chamada aqui. Na verdade, até não precisava ser global, não. Eu vou agora mostrar aqui a diferença de variável global para variável
né? Então eu vou colocar aqui int posição. Eu já estou declarando uma variável chamada posição aqui, né? Só que posição não existe, né? Não existe, não foi usado antes. Ela só vale dentro da própria função. É uma variável local da função chegada, tá certo? O que faz a posição chegada? Ela desenha a linha de chegada aqui, ó. Então, ela faz o seguinte, ela vai colocar um fim aqui, ó, tá? Então, if posição, né, posição menor que 40, faz um printf, isso aí. Então, a linha de chegada é isso aqui, marcação final de pista. Então, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui, esse trecho de código aqui, tá? E vou colocar esse print contra barra n aqui. Então, essa função não retorna nada, diferente da primeira, que eu não passava nenhum parâmetro, e ela me retornava o valor que é sorteado no dado. E vou pegar esse trecho de código que eu vou colocar aqui agora, ó, tá? Deixa eu me arrumar aqui, tá? Ele desenha a linha de chegada. Então, o que ele faz aqui? Ele simplesmente, né, faz a marcação do final de pista, tá? Então, if posição menor que 40, posição é a posição que estou recebendo aqui, né? Então, se for menor que 40, porque 40 é a posição da linha de chegada, tá? Se ele passar da linha de chegada, ele ultrapassou a linha de chegada, não é para truncar. Então, na linha de chegada só vai ser desenhado esse fim aqui, ó, se for menor que 40, se não sortear nada que passe de 40, tá? Então, o que acontece? Se a posição 1 for menor que 40, né, ele faz esse tipo de coisa. Então, eu vou chamar aqui, em vez de todo esse trecho de código aqui, ó, eu vou chamar qual? A função chegada. Chegada. E vou passar como parâmetro posição 1, que é a variável. Termino com ponto e vírgula. Então, eu estou passando o valor da posição 1, né? Tá? Então, eu poderia até fazer o desenho aqui também, ó. Então, isso aqui é só para fazer linha de chegada, tá? Então, eu estou passando como parâmetro a posição 1 aqui, ó. Se for chegada, né, ele vai desenhar, se a posição for menor que 40, ele vai desenhar o fim. Só que não precisa ser a mesma variável. Eu estou passando variável posição 1, é um valor. Ele sabe que variável posição 1 é a mesma coisa que posição, porque posição é o que ele está recebendo dentro do parâmetro. Então, a ordem dos parâmetros aqui dentro da função, elas determinam qual é o tipo de variável que você está recebendo, certo? Se eu tivesse mais do que uma variável, a ordem delas importa, tá certo? Então tá aqui, ó, posição 1. Por isso que você faz um scanf, por exemplo, e coloca lá, entre aspas, a formatação, que é um parâmetro, e depois vem o nome da variável. Aqui nós estamos passando posição 1 aqui, ó. Posição 1 como parâmetro. Poxa, mas não é posição? Não, posição, ele vai entender que esse valor que você está passando aqui dentro, essa variável, né, então nós estamos passando o valor, né, de variáveis, na verdade, não por referência. Vamos entender, ele vai entender que posição, que é uma variável local, só vale aqui dentro dessa função, né, já é, né, por causa, né, do que vem dentro do parênteses, é um inteiro, então já é uma posição que ele está recebendo, é um número que equivale a essa posição aqui, né? Por isso que já equivale a essa posição aqui da função. Por isso que tanto faz você colocar aqui como parâmetro posição 1 ou posição 2. Então, aqui em vez de chamar, né, posição 2 aqui, preenche os espaços em branco, falta, tá, esse aqui não, mas a posição aqui, ó, chegada. Isso aqui, em vez de fazer essa chegada aqui, ó, eu vou chamar de chegada, tá? E vou passar como parâmetro posição 2, porque é o outro jogador, é outro carrinho, né? É o outro carrinho que está aqui. Na verdade, ele está sorteando para os dois, já aqui, fazendo sorteio para os dois. Então, eu chamo uma função para sortear, então, chamada sorteio. Tá? Então, aqui que ele faz isso aqui, calcula a posição dos dois carros, né? E depois ele vai desenhar a linha de chegada. Tá? Então, isso aqui é a função para desenhar a linha de chegada. Ok? Então, isso aqui baseado no quê? Na função para desenhar a linha de chegada,
para o carro 2, porque eu estou pedindo para o carro 2, mas aqui eu estou pedindo para o carro 1. Né? Então, a função para desenhar a linha de chegada, para o carro 1. Né? Então, ele vai desenhar a linha de chegada. Eu estou passando com um parâmetro que é a posição 1, então é um número que eu estou passando aqui dentro dessa variável, mas ele vai receber, na verdade, lá na função, posição, que é uma variável declarada localmente, então ela está sendo declarada onde? Aqui mesmo. Na própria chamada da função eu já estou declarando. Então, posição é um tipo inteiro, já estou declarando aqui, e ele vai receber e já vai desenhar se a função for menor que 40. Então, ele vai desenhar essa linha, esse fim aqui. Né? Então, o que nós temos aí? Nós temos um trecho de código sendo chamado aqui, que é a função chegada. Então, função para desenhar a linha de chegada. Tá? E ele chama duas vezes e passa como parâmetro. Então, veja que isso aqui é um exemplo muito bom, porque nós estamos passando valores diferentes. Aqui eu estou passando dentro do parênteses posição 1. Tá? A variável, na verdade, tem uma variável, aqui no caso a função, tem uma variável genérica chamada posição. Ela só vale localmente. Puxa, mas se ela só vale localmente, como é que eu sei que essa posição aqui equivale à posição 1 ou posição 2? Porque na chamada você já está passando como parâmetro o conteúdo. Então ele sabe que ele está recebendo dentro do parênteses um valor aqui de uma variável. E essa variável só pode ser essa que está aqui correspondente a essa posição que está lá. Então posição é uma variável global. Mas por que então, se ela posição é uma variável global, por que eu preciso retornar dado? Dado foi declarado como uma variável local. Por que dado é uma variável global? Porque eu tenho que retornar o dado aqui. Ó. Quando eu sorteio, né, o valor que o dadinho rodou, né, eu tenho que retornar lá embaixo. Então, como ele retorna o dado, e essa função dado, ela é usada tanto aqui no sorteio como lá embaixo, né, eu tenho que fazer com que ela seja uma variável global. A variável local, ela é resolvida localmente. O que a variável, o que a minha função vai retornar? Não vai retornar nada, ela só vai desenhar esse tracinho de final aqui, fim. Né? Então o programa não mudou absolutamente nada dentro daquele joguinho que a gente já tinha feito. Nós vamos rodar aqui o programa. Tá? Então a posição, dado para o carro 1 igual a 5, dado para o carro 2 igual a 6. E o fim apareceu lá da mesma maneira, está sendo chamada a função, né? Chegada, né? E assim por diante. Tá certo? Então vejam, eu peguei e pus um trecho de código que fazia parte do programa principal antes para fora do programa principal. Tá? E passei como parâmetro, então, uma função que não passa parâmetro nenhum, que é a função sorteio. Eu só chamo ela aqui, mas na chamada tem que ter o par de parênteses sempre. A função tem que ter o par de parênteses. Então, dentro do parênteses não vai nada, porque ela não tem que passar parâmetro para ela. Mas ela me retorna uma variável, que é a variável dado. E eu vou usar aqui no programa principal o dado. Então, o dado precisa ser uma variável global. Eu vou usar ela aqui. Tá? Ao passo que a posição que eu estou passando aqui posição 1, mas ela não vai me retornar nada. Né? A função chegada não retorna nada, ela só simplesmente desenha a linha de chegada. Tá? Então, realmente, né, eu não preciso declarar a posição como global, porque ela é uma variável que vale só aqui dentro da função. Eu já estou declarando essa variável aqui. Ó. Quando eu faço int posição, então não é nem a posição 1, nem a posição 2, é uma terceira variável chamada apenas de posição. Então ele vê a posição e retorna esse tipo de coisa. Né? Muito bem. Se eu quisesse fazer mais uma alteração aqui, eu poderia fazer um desenho. Então, fazer preenchimento com tracinhos. Tá? Então, eu posso fazer uma função chamada preenche, tá? Onde eu também recebo a posição. Né? Então, eu posso até fazer aqui, então tem chegada aqui, eu posso fazer, até aprimorar isso aqui, essa função, em vez de chegada, eu poderia até chamar de desenho. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Ele, na verdade, está fazendo desenho aqui, a linha de chegada, ele printa o carrinho, tá? Ele tem que printar o carrinho antes, então não tem como fazer a linha de chegada mesmo, tem que ser uma função preenche em separado, né? Senão dá confusão. Opa. Então, antes da função
posição aqui, eu posso colocar, isso aqui é só para manter uma ordem lógica das coisas, mas as funções podem estar em qualquer ordem. Então eu vou colocar aqui int, tá? Preenche, e vou usar a mesma função, aqui até a mesma variável, desculpe, a mesma variável chamada posição, porque ela é local. Essa posição que eu estou declarando aqui nessa outra função não tem nada a ver com a posição de baixo. Então, posição não é comum. Essa posição que ele vai receber aqui não é comum a todas as posições. Tá? O que eu quero fazer aqui? Para fazer um monte de tracinho. Então, esse monte de tracinho é aqui. Ó. Ele vai fazer um for, variando de 1, da posição até o i++. Então, aqui eu vou pegar esse trecho de código aqui e vou colocar aqui para ficar genérico. Tá? Então, ele vai preencher com tracinhos. Tá? Então, vamos colocar aqui, preenche com tracinhos o trecho já percorrido. E não é o carro 1 e o carro 2, né? Depende, é qualquer carro. Tá? Então eu vou apagar esse comentário aqui. Ok. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai receber uma posição e vai desenhar tracinhos. E só. Ela não retorna também absolutamente nada. Tá? No lugar de posição, eu vou transmitir na hora que eu faço a chamada. Então, o que acontece? Preenche, então eu vou chamar a função preenche aqui. Ó, tá? Então, preenche, tá? Para o carro 1, posição 1. Eu passo como parâmetro a posição 1 do carro. Tá? Então, eu poderia até colocar brancos depois aqui. Posso fazer mais uma função chamada brancos. Tá? Então, preenche posição 1. Vamos terminar o programa fazendo isso aí mesmo. Eu vou colocar aqui preenche com posição 2. Então, preenche. Isso aqui é a mesma função. Ó. Então, eu vou colocar aqui preenche. Tá? Posição 2. Certo? Ponto e vírgula. Sempre depois da chamada da função tem ponto e vírgula. Tá? Ele vai fazer isso aqui e depois tem que desenhar brancos. Então vamos fazer já uma função chamada brancos. Então ele coloca brancos. Então int brancos. Espaços. Não, espaços não pode. Não, pode, espaços. A gente usou posição, a gente não usou a variável espaços, não existe. Então o nome da função não pode ser o nome de uma variável. Tá? Espaços, e eu tenho que colocar aqui a posição, né? Então preenche com posição, a posição que a gente vai usar. Então posição. Olha lá, estou usando 3 vezes a mesma variável, só que elas são sempre, então int posição, sempre variáveis locais, int posição. E elas não precisam necessariamente ser as mesmas funções. Tá? Então, parte chaves aqui. Então, eu vou desenhar aqui esse branco aqui. Ó. Então, preenche com espaços em branco que falta percorrer. Isso aqui eu vou usar no nome da função aqui, na funçãozinha que está aqui. Ó. Função aqui. Preenche com espaços. Então, várias funções declaradas fora do programa principal nesse nosso joguinho aqui. No fundo, parece que o joguinho vai ficar menor. Né? Ele fica relativamente um pouquinho menor mesmo, né? Mas ele fica mais organizado. Então vejam lá, dado para o carro 1, aqui ele está fazendo sorteio, ele mostra o sorteio. Tá? Eu poderia até colocar dado para o carro 1, carro 2, então, mas tudo bem, ele já chama isso aqui, posição 1, posição mais dado, né? Faz o carro andar, só o programa principal só faz o carro andar. Tá? Então, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar disso aqui, eu colocar espaços em branco. Tá? E passar posição 1, depois passar posição 2. Tá? Então, aqui, ó, espaços em branco. Tá? Em vez de posição 1, é posição. Tá? Aqui, aqui e aqui. Né? Aqui, na verdade, eu tenho que eliminar isso aqui.
Descontar o tamanho do carro 1 de 3 posições. Eu acho que eu nem usei isso aqui, na verdade nem precisava. Tá. Então aqui, depois que você faz o seguinte, você chamou a variável preenche, tá? Você chama espaços e passa como a posição do carro 1. Então espaços, chamando a função. Então posição 1, certo? Daí tem a chegada na posição 1. Também vai ser um desenho, função para desenhar. Então isso aqui é a função para preencher com espaços em branco que falta percorrer. Então, função para preencher com espaços em branco que falta percorrer. Certo? Daí vem o cargo 2. Falta fazer aqui a chamada de espaços da posição cargo 2. Posição 2. E tá pronto, o meu código principal aqui ficou bem curtinho, na verdade. Então isso aqui já é o preenche posição 1, preenche posição 2, né? Eu passo com um parâmetro e ele vai colocar espaços em branco depois do carro 1 que falta percorrer e assim por diante, tá? Então vamos fazer o programa rodar. Tá aí, ó. Opa. O I. O I não foi declarado localmente, né? Então, como a gente está usando o I nessas duas funções aqui, engraçado que ele aceitou aqui, fora o I. Deixa eu até ver aqui que ele está reclamando. O I. Não usei essa função mesmo ainda. Então o I vai ser uma variável global, vírgula I. E até vou tirar ela aqui então do programa principal. Onde está o programa principal? Main, int I. O I não precisa mais declarar aqui, ele vira uma variável global. Tá? Posição 1, jogada igual a 1. Tá? Aqui, vamos rodar o programa. Build and run, dado para o carro 1 igual a 1. Né? Então a variável I passou a ser global, porque está sendo usado tanto no programa principal como nas funções. Então, eu achei melhor declarar ela como variável global, já que eu vou usar ela várias vezes. Então, vejam, por exemplo, o que está acontecendo aqui? Quem que coloca os tracinhos aqui? Tá? É o preenche. Tá? Daí esse printf aqui é o printf do programa principal, o main. Daí o main chama o espaços. Espaços preenche com espaços aqui. Tá? E depois quem que faz essa linha de chegada? É uma função chamada chegada, né? Que está aqui, ó. Então, colocando aqui do lado, ó, aqui, ó, chegada está aqui. Então, quem que usou os tracinhos primeiro? Foi a função preenche com tracinhos, ó. Preenche com tracinhos aqui. Então, ele chamou a função preenche, ele fez esses tracinhos que estão aqui. Daí o programa principal colocou esse 1 aqui, que é o carrinho, o desenho do carrinho, que está onde? Está aqui no programa principal, ó. Está aqui. Né? Está aqui, ó. Né? Então, e depois fez o quê? Depois ele chamou, né, o espaços. O espaços colocou espaços em branco aqui. Ele calculou, na verdade, quantos espaços em branco faltavam até a linha de chegada, em função do que o carro já andou. Né? Daí ele coloca a linha de chegada. Quem que coloca a linha de chegada? Uma função chamada chegada, que está aqui embaixo, aqui em cima. Opa, chegada, está aqui, ó. Então, eu fiz, na verdade, nada mais do que chamada de várias funções aqui. Né? Algumas eu não passo nenhum parâmetro, tipo o dado. O dado ele simplesmente me retorna. Ele faz um sorteio
e retorna o dado, né? Retorna o valor que ele sorteou, né? E assim por diante. Então, deu para ter uma ideia aqui do que é uma função. É um código fora do programa principal. E se ele compartilha uma variável, essa variável deve ser declarada fora do escopo geral, antes de qualquer um deles usar. Então, elas foram declaradas fora do escopo do programa principal e fora do escopo da variável, da função que você criou. Então, como ela está fora, ela vale para todo mundo, ela é global. Ela está aqui declarada antes de ser usada. Então, tanto o dado como o i, né, o i faltou nessa questão aqui que eu estou usando, ó, eu não declarei. Eu poderia ter declarado o i como variável local, sim, é só que eu colocaria aqui, ó, int i. Por exemplo, int i seria, vai dar erro porque ela já foi declarada lá em cima como global. E aqui eu declararia como local. Mas eu achei que ficaria mais fácil colocar ela como global, já que eu vou usar ela aqui de novo, e assim por diante. Então eu vou usar ela dentro do programa principal. Então, como é uma variável que eu vou usar, não estou recebendo como parâmetro nem nada, é uma variável qualquer, e ela sempre é inicializada quando começa o for, então ela não vai ser prejudicada. Eu não preciso guardar o valor de i de uma função para outra, né? E assim por diante, ou da função para o programa principal. Ele não retorna absolutamente nada. Então, é o suficiente, né, para nós utilizar i como variável global. Então, nós vamos encerrar por aqui esse nosso vídeo e vamos até o próximo vídeo, em breve, na próxima semana. Nós vamos tratar ainda de, né, funções com passagem de parâmetro, funções por referência e assim por diante. Então, esse conteúdo todo de funções, eu peguei um joguinho aqui que a gente já tinha feito, para vocês verem os diversos tipos de situações de funções que você chama, mas que você não passa parâmetro, funções que você chama e você passa um parâmetro, né? E funções diversas aí que a gente vai ver na próxima, né, vídeo. Nós vamos fazer um programinha que vai calcular o fatorial, e a gente vai ver que o fatorial, por exemplo, pode ser usado uma função, porque, né, tem funções que são recursivas, você chama a função várias vezes. O fatorial pode ser um exemplo bem interessante também para nós vermos essa situação. O fatorial de um número é um número multiplicado por seus antecessores, tá certo? Então nós vamos fazer isso no próximo vídeo. Obrigado e até breve.